Então, boa noite, bem-vindos a este webinar Como lidar com a solidão, com a nossa convidada especial, doutora Bertina Tomé. Nós, antes de passar a apresentar a doutora Bertina, vamos passar uma pequena e breve apresentação relativamente à ASPEC. Peço desculpa da interrupção, mas vai já prosseguir. Ok. Então, esta é uma breve apresentação do que é a ASPEC, daquilo que a ASPEC faz de uma forma assim resumida. E eu agora vou passar a palavra para o Cristóvão Pereira para fazer a apresentação da doutora Bertina Tomé. Muito bem, muito boa noite a todos e a todas. Muito bem-vindas e bem-vindos a este webinar da ASPEC. E tenho, de facto, o grato prazer de apresentar a Bertina Coias Tomé, que muitos conhecem, se não mesmo todos, nossa estimada irmã e amiga. E então, a Bertina é licenciada em Psicologia, pós-graduada em relação de ajuda, com a especialidade em Psicologia Clínica e da Saúde e em Psicologia Comunitária, e em um percurso profissional decorrido em Macau, Moçambique e Portugal. Exerceu funções em meio prisional e em instituição de acolhimento de crianças. Tem trabalhado em comunidades terapêuticas e de sessão do Desafio Jovem, no projeto Habla, desenvolve e exerce clínica privada em consultas presenciais e também online. É oradora em eventos dedicados a casais, a profissionais de saúde e ao público em geral, onde se dedica sobretudo a temáticas em torno do desenvolvimento pessoal, da relação a dois e da vida familiar em geral. Muito bem-vinda, doutora Bertina. Obrigada. É um prazer e uma honra tê-la num webinar da ASPEC, que tem normalmente uma preocupação muito abrangente. Há quem diga que a ASPEC é de empresários, não é verdade. A ASPEC é de empresários e profissionais, e estes profissionais vão desde o jardineiro até ao presidente da República. É muito abrangente. Vimos há pouco que um dos objetivos fundamentais que está na sua visão e missão é o testemunho e experiência de contacto com a pessoa bendita de Jesus, a augusta pessoa, o Filho de Deus, que está à sua destra, mas sabemos que há problemas muito sérios que afetam não só as comunidades cristãs, como aquelas que não têm esta fé, e nós sabemos que há resposta da parte de Deus para estes problemas tão lacinantes como é o caso da solidão, que perpassa a sociedade portuguesa, e melhor que ninguém, a doutora Bertina Tomé vai falar sobre ele e como lidar com esse problema tão sério da nossa sociedade. Sem mais delongas, eu passo então a palavra à nossa oradora da noite, agradecendo desde já a sua disponibilidade para abordar este assunto tão importante. Sim.
Muito bem, eu estou muito feliz por estar aqui nesta noite convosco, quero agradecer o convite que me foi feito e, e vou entrar num tema que é um tema que está muito presente nos dias de hoje, um tema muito marcante, um tema muito preocupante também, que é a solidão. E desejo que seja um tempinho proveitoso para todos nós, refletirmos um pouquinho sobre isto. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Ao pensar na solidão, eu dou por mim a começar a pensar nas necessidades vitais. Nós todos temos necessidades vitais, por muito independentes ou autónomos que nos consideremos, nós temos necessidades vitais, porque Deus nos criou assim. Então, quando nós pensamos em necessidades vitais, pensamos sobretudo, ou de imediato, nas necessidades físicas, não é? O ar para respirar, a água, o alimento, o sono, em alguns casos medicamentos, que são essenciais. E quando pensamos em necessidades vitais, é disto que estamos a falar. Mas, na verdade, há outras necessidades vitais que não são tão faladas, provavelmente, que são as necessidades psicológicas. Por exemplo, a necessidade de afeto, e havia um psicólogo, Carl Rogers, muito conhecido, ele faleceu na década de 80, mas ele dizia uma frase que eu gosto muito. Num dos seus livros ele dizia: quando me sinto amado, eu desabrocho, cresço e torno-me uma pessoa interessante. Ele acreditava que quando ele se sentia amado, parece que havia uma revolução dentro dele, um milagre dentro dele. Ele sentia-se que desabrochava, crescia e até se tornava uma pessoa interessante. Esta é a necessidade de afeto de que eu estou a falar. Então, há outras necessidades vitais, como eu disse, as necessidades psicológicas, necessidade de afeto, a necessidade de nos sentirmos valorizados, desejados, sentir que pertencemos, sentir que somos importantes para alguém, que a nossa falta é notada. E estas são necessidades vitais também. E alguém pode pensar: mas Bertina, necessidades vitais? Então isso significa que se elas não forem supridas, nós morremos? Não é? Necessidade vital geralmente prende-se com isso. É verdade que habitualmente não se morre por falta de afeto, embora também possa acontecer. Mas quando eu falo aqui de necessidade vital, estou a falar de vida, não aquela vida que nós dizemos que temos porque respiramos, porque comemos, porque bebemos, porque nos rimos de uma boa piada. Não, não é essa vida, mas é uma vida desfrutada, uma vida saboreada. Não a vida no conceito de respirarmos, mas a vida no conceito muito mais alargado. Para nós desfrutarmos essa vida, nós precisamos de afeto, de sentir que temos valor, que pertencemos, que somos desejados, que somos amados. E, como alguém dizia, o que é triste é morrer aos 20 anos e ir a sepultar aos 80 ou aos 90. Ou seja, andámos por aí, mas não tínhamos vida, porque vida é algo muito mais do que respirar, não é? É saborear a vida, é desfrutar a vida. E quando eu falo de solidão, estou a falar da falta disso, da falta destes ingredientes. Nesta noite, eu estou a falar-vos sobre solidão, mas não estou a falar-vos daquela solidão de um homem sozinho no jardim, do Adão lá no jardim do Éden sozinho, está bem? Não é dessa solidão que estou a falar. Eu estou a considerar convosco a solidão dos dias de hoje, que é uma solidão de alguma maneira impressionante, porque nós nunca fomos tantos. Esta é que é a verdade, não é? Nós nunca fomos tantos. De acordo com os dados da ONU, em novembro passado, nós completámos os 8 bilhões. E é suposto, em 2037, pensa-se que atingiremos os 9 bilhões de habitantes. Então, nós nunca fomos tantos na Terra e nós nunca tivemos tantas formas de comunicar. E tão fáceis, e tão acessíveis, e tão económicas. Então, nunca fomos tantos e nunca tivemos tanta facilidade em comunicar uns com os outros. Eu sempre que penso nesta questão da comunicação, sempre me lembro
Quando eu era criança, os meus pais eram missionários em Timor e eu vivia lá em Timor com eles. E nessa altura faleceu um irmão meu. E quando ele faleceu foi um momento muito doloroso, um momento muito angustiante. E nessa circunstância tão limite, tão difícil, eu lembro-me que não houve um telefonema nem de Timor aqui, para Portugal, nem de cá para lá. Porquê? Porque fazer um telefonema de Timor aqui para a metrópole ou de cá para lá era uma simples fortuna nessa altura. Então, numa situação tão limite como o falecimento do meu irmão, nós recebemos muitos telegramas. Eu lembro-me que eu era criança, mas via chegar o homem dos telegramas com muita frequência à nossa casa, com telegramas, com as condolências de pessoas nossas amigas. Recebíamos muitas cartas, mas não havia telefonemas porque eram de facto muito caros. Hoje nós telefonamos para o outro lado do mundo com a conversa mais banal desta vida, não é? Apenas porque nos apeteceu falar. Porquê? Porque hoje os contactos são muito mais acessíveis. Então, hoje nós estamos, digamos, numa condição que parece privilegiada, não é? Somos muitos mais, não é? O número de habitantes na Terra aumenta, naturalmente, tem aumentado, e temos muitas formas de comunicar. Mas a verdade é que a solidão continua a existir. E não só continua a existir, mas continua a agravar-se. E hoje é considerada a epidemia do século. Há um livro muito interessante de Norina Hertz, que é uma economista e escritora inglesa, um livro que eu recomendo para quem se interessa por este tema, cujo título diz tudo. O título é O Século da Solidão. Então, considera-se que hoje em dia a solidão é uma epidemia que varre diariamente e silenciosamente as nossas cidades, os nossos países, o nosso povo. E até já há países como o Reino Unido e o Japão que até criaram o Ministério da Solidão. Então, dentro do governo e dentro dos vários ministérios, eles têm o Ministério da Solidão. Aqui em Portugal não existe o Ministério da Solidão, existe o Observatório da Solidão, mas o responsável por esse observatório, ele defende que o governo devia começar a pensar em criar também o Ministério da Solidão. Porquê? Porque a solidão é um problema muito grave nos dias de hoje e é responsável por um índice de mortalidade importante e que tem que se considerar, um índice significativo, não é? Há estudos que apontam para a solidão como mais responsável por um índice de mortalidade do que propriamente a obesidade, por exemplo, ou o consumo de tabaco. Então, uma situação a ter em conta e que deve merecer a nossa reflexão. Então, nós já vimos que a solidão não depende de quantos somos, não é? Nem depende das formas que temos para comunicar. Porque, independentemente da situação que hoje vivemos, continua a haver muita solidão. Também queria lembrar aqui que a solidão não é um problema novo, não é? Não é um problema novo. Nós, quando lemos a Bíblia, nós encontramos pessoas sobre as quais se abateu uma solidão terrível, não é verdade? Há muitos versículos na Bíblia que são expressão de uma solidão imensa, de pessoas que estavam a viver tempos muito aflitivos e que expressam com muita clareza a sua solidão. E eu poderia trazer para aqui muitas referências bíblicas sobre isso. Então, o sentimento de solidão não é apenas dos dias de hoje. E eu até acho curioso porque quando se fala de solidão, às vezes fico com a impressão de que será talvez mais correto dizermos solidões e não solidão, porque na verdade existem solidões, ou seja, cada pessoa vive a sua solidão à sua maneira. Cada pessoa que está em solidão vive a solidão com conteúdos próprios e com contornos próprios também. E mais do que isso, uma mesma pessoa pode viver em diferentes momentos da vida diferentes tipos de solidão, certo? Eu já tenho falado com pessoas que me dizem assim, eu já vivi um tempo de solidão há uns anos atrás, por um determinado motivo, mas agora estou a viver uma solidão diferente. Já várias pessoas me têm dito isso, isto é, a mesma pessoa vivenciar diferentes tipos de solidão.
Então, se calhar faz mais sentido até falarmos em solidões. E dentro das passagens bíblicas que falam de solidão, eu queria trazer aqui uma, e eu escolhi uma que eu aprecio particularmente, porque é uma passagem bíblica que nos mostra que a solidão já existia bastante nessa altura, mas está descrita de maneira curiosa, porque o autor destas palavras, que foi David, ele fala de 3 solidões. Isto é, ele está a descrever a sua solidão, mas ele refere a sua solidão de 3 formas diferentes. E estas palavras, elas devem ter sido escritas pelo ano mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, qualquer coisa assim. Portanto, são palavras muito antigas. Mas é curioso como, ao analisarmos esta descrição da solidão de David, nós percebemos semelhanças com solidões que hoje as pessoas vivem, que hoje se vive também. Então, é uma linguagem poética, porque é um salmo, é o Salmo 102, e nesta linguagem poética, David, ele fala de 3 solidões na sua vida e ele vai buscar como exemplo 3 aves, está bem? Ele fala de 3 aves. É muito curioso. Ele compara a solidão com 3 aves. Então, ele começa por dizer: eu sou semelhante ao pelicano no deserto. Nós todos sabemos que o pelicano é uma ave aquática, não é? É uma ave que vive bem na água e junto da água. E ele dizia que ele sentia-se como o pelicano no deserto, ou seja, fora do seu habitat, fora do seu lugar, fora daquele meio a que ele sente que pertence. É claro que no deserto também há animais adaptados ao deserto, certo? Mas, mesmo havendo outros animais, ele não se sente acompanhado, não se sente no seu lugar, porque o deserto não é o lugar do pelicano. Então ele dizia: eu sinto-me como o pelicano no deserto, ou seja, eu sinto-me fora do meu habitat, sinto-me fora do meu lugar, eu estou num sítio que eu não tenho nada a ver com ele. Eu não me sinto parte do lugar onde estou. E esta é uma solidão que Davi vivia e que eu acho que nós já temos encontrado em outras pessoas que, quem sabe, em algum momento da vida encontramos em nós próprios, não é? Estarmos num lugar, mas sentirmos que aquele não é o nosso lugar e isso trazer-nos uma sensação de solidão. E sentirmos como o pelicano no deserto. Depois, ele diz: eu sou como um mocho nas solidões. Ele compara-se ao mocho. O mocho é uma ave noturna e, por ser noturna, é uma ave solitária, não é assim? O mocho está acordado quando as outras aves estão a dormir. E ele compara-se com o mocho nas suas solidões. E isto faz lembrar a solidão da noite. Sabem que muitas vezes à noite, e sobretudo quando a pessoa tem insónia, quando ela não consegue conciliar o sono, muitas vezes à noite traz um sentimento de solidão muito próprio. Ou seja, a pessoa durante o dia pode estar preocupada com alguns problemas que tem, algumas dificuldades, mas de noite, ao pensar nessas dificuldades, elas agigantam-se, elas ficam mais pesadas só por ser noite. A noite adensa as coisas, adensa as nossas preocupações. Então, ele diz aqui que sente-se como um mocho nas solidões, ou seja, é a solidão da noite. E a noite, porque é que a noite torna às vezes certas preocupações mais pesadas? Porque, olha, por causa da falta de luz natural, por causa da falta de ocupação, se a pessoa está deitada, não tem uma ocupação onde possa focar a sua atenção, e também porque é um momento em que a pessoa não está a comunicar com mais ninguém, ela não consegue dormir, e outras pessoas estão a dormir, ela não dorme, e o facto de sentir que só ela não dorme, se calhar outras pessoas não dormem por ali também, noutras casas, mas naquele lugar ela se sente só na sua insónia. E estes fatores juntos fazem com que o período noturno, muitas vezes, seja um período muito associado à sensação de solidão. Este é outro tipo de solidão. E pessoas até que temem a chegada da noite, porque sabem que durante a noite vão se sentir mais sós. Depois, ele ainda vai buscar outra ave. Ele diz: eu vigio, sou como um pardal solitário no telhado. Ele diz que se sente como um pardal solitário no telhado.
O pardal é uma ave alegre, é uma ave que canta até e que anda em bandos, não é? Eu estava a preparar aqui esta partilha, estava-me a lembrar daquela canção do Carlos do Carmo, parecem bandos de pardais à solta, não é? Portanto, os pardais vivem em bandos, vivem em grupo, é uma ave alegre, é uma ave que canta. Mas ele dizia que sentia-se como um pardal que ficou solitário em cima de um telhado e dali ele está a observar o que está a acontecer. Este é outro tipo de solidão, é aquele solidão em que a pessoa se sente como uma observadora da vida, como se estivesse a contemplar a vida, mas uma mera observadora, não é protagonista da vida, não é interveniente, ela limita-se a observar. E esta é outra forma de sentir solidão, a pessoa sentir-se apenas e só uma observadora da vida. Observar os outros, quem sabe comparar-se com os outros, mas dentro de si haver uma profunda solidão. E eu, quando vejo esta comparação com o pardal solitário no telhado, às vezes penso, se eu pudesse traduzir isto para os dias de hoje, eu poderia dizer não no telhado, mas enfrentam ao ecrã do computador, ou no telemóvel, ou na televisão, isto é, a contemplar a vida de outros, em detrimento da sua própria autoestima, da sua vida, se calhar em comparações com um sentido de desvalorização pessoal. Então, David foi buscar estas 3 aves para falar em 3 experiências de solidão que ele tinha. E a solidão hoje? Vamos pensar agora na solidão hoje. A solidão é uma condição que nos torna tristes, mais irritáveis, mais centrados em nós mesmos e que, como eu disse há pouco, está associada a um aumento do risco de morte prematura, dizem que é de 26%, e uma perda significativa da qualidade de vida. Imagina-se que 1/3 das pessoas é afetada por esta condição de solidão e essa proporção está a aumentar. E depois, o nosso salário, portanto, aquilo que oferimos mensalmente, o nosso nível de instrução, se estudarmos mais anos ou menos anos, o facto de ser homem ou mulher, ou outros fatores não protegem desta condição. Ou seja, a solidão pode se instalar na vida de qualquer pessoa, em qualquer idade. Qualquer um de nós pode ser afetado por isso. Portanto, esta é a solidão. E sabe, a solidão é uma questão muito individual. Ou seja, cada pessoa experimenta, quando experimenta esta sensação de solidão, ela tem uma experiência muito sua, sabem? Às vezes até pouco visível, com pouca visibilidade aos olhos das outras pessoas, não é? Nós podemos estar a olhar para uma pessoa e ouvi-la falar e não adivinhar sequer a profunda solidão que habita dentro dela, não é? Porque é algo muito íntimo, algo quase escondido. Mas eu quero dizer que nas consultas de psicologia que dou diariamente, eu encontro muita solidão, uma solidão profunda em muitas pessoas de diferentes idades. Eu posso dizer de todas as idades, há muitas situações de uma solidão profunda. E às vezes há alturas na vida em que ficamos mais vulneráveis à solidão. É importante também dizer isto. Há situações que nos tornam mais vulneráveis a sentir essa solidão. Por exemplo, situação de pobreza, de carência económica, falta de acesso a transportes, desigualdades sociais, viver numa habitação sem condições, pertencer a uma família monoparental ou a uma minoria, estar desempregado, ou passar por uma separação, um divórcio, um processo de luto, uma doença, a própria imigração, ir para um outro país, a transição para a reforma, tudo isto são momentos particularmente sensíveis ao nível da solidão, ou seja, é fácil nesta altura a pessoa sentir-se mais vulnerável a essa solidão. E depois até alturas do ano, não é? Por exemplo, há pessoas que no Natal elas sentem uma solidão muito mais acentuada, não é assim? Por ser Natal, alturas mais sensíveis do ano. Então, há fatores que nos podem fazer sentir a solidão de uma forma mais pesada, não é? Depois também há outros aspectos. Sobre a solidão há muito a dizer, eu não vou dizer tudo, não vou esgotar o tema, mas, por exemplo, há pessoas que
Se elas tiverem falado com só 3 ou 4 pessoas durante o dia, há pessoas que elas falam com 3 ou 4 pessoas, mas elas não se sentem sós, porque elas estão envolvidas nos seus projetos pessoais, numa vida mais preenchida e também pela sua própria personalidade não sentem necessidade de interagir com tanta gente. Portanto, 2 ou 3 ou 4 pessoas, para elas está ok. E depois temos pessoas que se calhar foram a um evento onde estiveram milhares de pessoas e se calhar foram com um grande grupo de amigos, mas foram com a sua solidão e trouxeram-na para casa de novo. Porque o facto de ser muitas pessoas não quer dizer que a solidão ficou resolvida. Então, neste sentido, eu gostava aqui de definir 2 tipos de solidão. Vamos falar da solidão objetiva e da solidão sentida. Está bem? O que é a solidão objetiva? A solidão objetiva é apenas isto, ausência de pessoas. Está bem? Solidão objetiva é ausência de pessoas. E eu vou dar um exemplo muito concreto disto. Aqui há tempos eu li acerca de uma aldeia em Trás-os-Montes, chamada Adagói, uma aldeia que foi tendo cada vez menos habitantes, porque as pessoas foram saindo, se calhar, para outros lugares mais promissores ao nível profissional, e outras pessoas foram falecendo, enfim. A aldeia foi ficando cada vez mais deserta, até que chegou a uma altura que só vivia um homem naquela aldeia. Um homem numa aldeia. Eu imagino quando ele acordava de manhã e saía de casa, tudo o que ele via era um amontoado de casas vazias. Eu nem consigo imaginar-me a viver sozinha numa aldeia, sinceramente. Mas a isto chama-se solidão objetiva, que é ausência de pessoas. Não havia mais pessoas. Eu depois li até que ele passou para uma outra aldeia onde viviam mais pessoas, porque começou a ficar muito incomodado e começou a ser muito perturbador para ele sentir-se sozinho a viver naquela aldeia. Então isto é solidão objetiva, ausência de pessoas. Isto também pode acontecer, por exemplo, numa pessoa que viva sozinha com limitações de saúde, com uma vida bastante sedentária, por exemplo, que viva só, e as únicas pessoas que ela vê ou é o carteiro, ou é o empregado do hipermercado que lhe vai lá levar as compras, ou então quando vai ao médico. Quer dizer, a ausência de pessoas na vida dela. Portanto, isto chama-se solidão objetiva, falta de pessoas. Mas existe um outro tipo de solidão, que é chamada a solidão sentida. A solidão sentida não depende do número de pessoas. Porque é uma solidão que se sente no íntimo, é uma solidão que a pessoa vive dentro de si e que ela transporta dentro de si para onde ela vai. É como se a solidão fosse dentro dela para onde ela vai. É uma solidão sentida. Uma solidão que muitas vezes é acompanhada por pensamentos de desvalorização pessoal, uma grande culpabilidade, culpa verdadeira ou culpa falsa, pode ser ou uma mistura das duas, e falta de esperança. Pessoas que vivem às vezes uma autoestima muito frágil e que vivem de uma forma angustiada. Muitas vezes elas, nessa condição, nem sequer conseguem ser uma boa companhia para si mesmas. Entendeu o que eu quero dizer? Porque mesmo quando estão sozinhas, acabam por não ser uma boa companhia para si próprias, porque vivem uma solidão, digamos, interior, íntima, sentida. Eu estava a preparar aqui isto que vos ia falar e estava-me a lembrar de um homem toxicodependente que veio à entrevista para a admissão no Desafio Jovem e fui eu que lhe fiz a entrevista e ele estava a tentar explicar-me como é que ele se sentia na sua condição de toxicodependente. E ele usou uma expressão que eu nunca mais me esqueci. Ele disse-me assim: a droga na minha vida foi como o caruncho, comeu-me todo por dentro. Impressionou-me esta afirmação dele. Isto é, ele queria dizer que a toxicodependência na vida dele tinha-o esvaziado de conteúdo, tinha-o esvaziado da sua essência, quase da sua identidade. Ele sentia-se vazio, sentia um vácuo dentro de si. Então ele dizia que a droga tinha sido como o caruncho, tinha-o comido todo por dentro. E isto traduz uma solidão, com certeza.
Então, a solidão pode estar presente em qualquer pessoa, em qualquer circunstância, até no meio de uma multidão, certo? A pessoa pode estar numa multidão e sentir-se só. Ela pode ir a um evento onde estão milhares de pessoas e levou a solidão e trouxe a sua solidão consigo também. E por isso eu posso dizer que a solidão é como uma epidemia que varre as nossas cidades silenciosamente e diariamente. Então, esta é a condição dos nossos dias de hoje, uma situação de solidão muito, muito perturbadora. Em muitas pessoas, em muitas circunstâncias. Eu devo-vos dizer que noto muito esta situação muito presente nas minhas consultas, muito presente, existe muita solidão. Muita solidão. Então, vamos agora, sobre a solidão haveria muito mais a dizer, entendam, está bem, mas eu não quero passar agora para algumas respostas para a solidão, então não vou esmiuçar aqui mais o tema, mas vamos pensar o que é que se pode fazer para atenuar a solidão que está presente. Não é? Eu penso que provavelmente todos nós em algum momento da nossa vida sentimos solidão, certo? Nós sabemos o que é, porque em algum momento da nossa vida já teremos sentido solidão. Mas hoje estamos a falar de uma epidemia, isto é uma situação de solidão que se alastra a muitas pessoas de uma maneira muito vincada e que se traduz em grande sofrimento. Portanto, não é uma solidão ocasional, vamos dizer, mas algo muito mais presente e perturbador. Agora, que respostas é que nós vamos ter para esta situação? Então, nós podemos pensar em criar espaços sociais partilhados, centros recreativos, incentivar as pessoas a conviver, prepararmos encontros, interações sociais, prepararmos oportunidades de convivermos mais. Todas estas iniciativas são muito bem-vindas. Mas, antes de partir para essas respostas, eu gostava de considerar este aspecto. Quando nós pensamos nas respostas para a solidão, nós precisamos ter em conta alguns aspectos. Ter em conta os dias em que vivemos e em que medida é que os dias de hoje também promovem solidão e perceber essa dinâmica dos dias que nós não vamos conseguir alterar. Ou seja, hoje muitas pessoas estão em teletrabalho, a pandemia não veio ajudar absolutamente nada, a pandemia agravou a solidão de muitas pessoas e trouxe a solidão à vida de outras. Hoje, eu às vezes passo por lugares onde eu vejo aqueles sítios onde as mulheres iam lavar a roupa juntas, sabe? Aqueles tanques todos seguidos, onde as lavadeiras iam para ali. E hoje eu penso que aquilo era um espaço de convívio. Ir lavar a roupa era conviver. Hoje ir lavar a roupa não é conviver de maneira nenhuma. Trabalhar era uma forma de conviver. Hoje nós temos muito teletrabalho. Eu própria dou consultas online, estou em teletrabalho muitas vezes, e portanto não é o convívio presencial. E para fazermos compras também não precisamos já de ir às lojas, porque as compras vêm ter a nossa casa. Isto é, hoje há muitas práticas que nos permitem viver e até saber o que vai acontecendo no mundo, em frente ao computador, à televisão, sem necessariamente convivermos, não é assim? E depois também aquilo que eu tenho percebido é que há muita desconfiança também, sabem? Aqui há tempos eu tive uma experiência que foi, para mim, foi muito preocupante, deixou-me admirada, eu não sabia que era assim, mas foi também esclarecedora. Eu tinha ido dar consultas em Lisboa e acabei já era de noite. E o meu marido ia-me buscar. E combinámos um lugar, mas houve ali um desencontro. Ele pensou que eu estava num lugar à espera dele e eu estava noutro lugar. Conclusão, eu estava à espera dele, à espera, já era noite. E eram 8 e tal, ou 9 horas, para aí.
noite já, e ele não aparecia. E eu pensei, houve aqui algum desencontro. Então eu fui pegar no meu telemóvel, estava sem bateria. Aqui está uma situação em que, olha, uma situação em que a solidão de facto é muito sentida. O que é que eu faço agora? E eu fui a um café que estava ali perto, onde eu às vezes ia. O senhor até me conhecia de eu ir lá às vezes. E o senhor que estava na caixa, eu fui ter com ele e disse, olha, aconteceu aqui uma situação, o senhor podia-me deixar usar um telemóvel, eu pago o telefonema para ligar para o meu marido. Ele disse-me logo que não emprestava telemóveis a ninguém. Bom, eu saí dali, cheguei a uma paragem de autocarro onde estavam várias pessoas e eu expliquei, olha, eu preciso fazer um telefonema para o meu marido, estou sem bateria, se alguma dos senhores aqui me deixasse usar o telemóvel, eu pago o telefonema. As pessoas não se mostraram disponíveis para emprestar o telemóvel. Eu pensei, bom, onde é que será a esquadra mais próxima? Agora, acho que só a polícia é que me vai ajudar, não é? Até que houve uma senhora que, com uma certa relutância, disse, qual é o número do seu marido? Eu dei o número, ela é que ligou, mas de uma forma relutante. Deu-me, eu falei com o meu marido, paguei-lhe, e depois eu agradeci-lhe muito, e ela disse, eu já estive na situação da senhora, ninguém me emprestou um telemóvel. Então eu acho que isto também vem agravar, se calhar, o nosso sentimento de solidão, esta desconfiança, esta dificuldade em partilharmos vida, entende? E depois quem é e o perigo, qual seria a minha intenção no meio daquilo tudo, não é? Se calhar eu estava com uma má intenção. Tudo isto faz parte da nossa solidão de hoje. Então, pensando em respostas, eu ia aqui considerar um aspecto que, antes de mais, também me parece importante, que é o aspecto cultural. Para além da forma como vivemos hoje e a forma mais isolada como vivemos e desta desconfiança que também existe, há também aspectos culturais. E então, quando nós pensamos em como criar respostas para atenuar a solidão, nós temos que pensar na cultura, em que cultura estamos. E eu venho a trazer-vos aqui uma experiência que eu tive também há algum tempo, que me deixou a pensar. Eu estava a falar com um jovem brasileiro, que ele tinha chegado a Portugal há pouco tempo. Os pais já viviam cá e ele veio ter com os pais cá. Ele estava cá há uns meses, entretanto chegou a época balnear, e ele foi à praia, decidiu ir à praia sozinho. E depois, falando comigo, ele disse, sabe, eu já fui à praia cá em Portugal, foi a minha primeira vez numa praia em Portugal. E eu disse, sim, e então? E ele disse, eu achei a praia tão estranha. E eu fiquei curiosa, mas a praia é tão estranha porquê? Eu sou portuguesa, estou habituada à nossa cultura, não é? Eu não estava a perceber o que ele queria dizer. E ele disse-me assim, é porque eu fui à praia e ninguém falou comigo. E eu fiquei surpreendida porque percebi que ele tinha a expectativa de que alguém falasse com ele. Então eu perguntei-lhe, mas esperava que alguém falasse consigo? E ele disse, sim, porque no Brasil, se eu fosse à praia sozinho, certamente haveria ali algum grupo de jovens que, vendo-me sozinho, me iria chamar, ia dizer, olha, vem aqui para o pé de nós, não estejas aí sozinho, mesmo não me conhecendo. Iria convidar-me para me associar ao grupo. Então, ele estava habituado a essa forma de estabelecer relacionamento com quem não se conhece, numa praia no Brasil. Mas aqui não é suposto isso acontecer, não é? As pessoas, cada uma está na sua vida e não há essa interação. E ele achou tão estranho porque ninguém o convidou. Mas cá isso não seria comum, alguém convidar alguém se não se conhecem. Então, eu naquele dia fiquei com a impressão de que, por exemplo, num país como o Brasil, é capaz de ser mais fácil pessoas que não se conhecem aproximar-se do que na nossa cultura aqui portuguesa ou mesmo na cultura europeia, não sei. Isto é um exemplo que eu estou a dar. Já me disseram também que em África também há um bocadinho esta abertura de, olha, não nos conhecemos, mas vem aqui para o pé de nós. Aqui não é tanto assim. Então, quando nós pensamos em respostas para a solidão, temos de ter em conta a cultura também onde estamos mergulhados, não é? Eu estava a ver um programa, a ler sobre um programa para combater a solidão, que em inglês era Just Say Hi ou Just Say Hello, ok? Diz só olá
Então, depois de todo o programa, desafiava a pessoa a fazer uma saudação simples a alguém como uma forma de se aproximar. Olá! Mas eu estava a pensar, isto aqui em Portugal, dizer, só se for nas aldeias, mas assim nos meios urbanos, dizer olá a quem não se conhece, parece que fica assim desadequado. Estão a ver o que eu quero dizer? Então, quando nós pensamos em formas de atenuar a solidão, temos que pensar a cultura onde estamos inseridos e quais são as formas mais aceitáveis de nos aproximarmos. Agora, deixem-me dizer-vos uma coisa. Esta questão de dizer olá a quem não se conhece, se for aí na rua, não é muito bem aceito na nossa cultura. Ou as pessoas podem interpretar de uma outra maneira. Mas se for na igreja já é diferente. Dentro da igreja é diferente. Se uma pessoa vem pela primeira vez, olá, olha, eu chamo Bertina, bem-vinda, gostava de a conhecer melhor, como é que é o seu nome? Dentro da igreja isto é aceitável, certo? Mas se for na rua a quem não se conhece, não é? Então, eu às vezes penso na igreja como um lugar tão bom, tão precioso para irmos matando a solidão uns dos outros. Um lugar de acolhimento, um lugar de refrigério, um lugar de colo, um lugar de abraço, um lugar de, sabe, do carinho do bom pastor. Vamos pensar assim. Mas não só a igreja. Eu estava a pensar, a ASPEC é um lugar de acolhimento, certo? É um lugar de acolhimento. E eu desejo muito que organizações como a ASPEC possam também ter este objetivo em mente. Vamos lá fazer dissipar a solidão de muitas pessoas, não é? Porque somos uma organização, das pessoas vêm e nós podemos acolhê-las, fazê-las sentir bem, sentir que pertencem, sentirem-se apoiadas, acarinhadas, amadas, não é assim? Então, a Igreja, a ASPEC, outras organizações assim, são formas muito bem acolhidas na nossa cultura, não é? Integram-se muito bem na cultura onde estamos, como uma forma de chegar aos outros. Na verdade, Deus não quer que nós vivamos em solidão, porque Ele sabe que a solidão não nos faz bem. A solitude faz-nos bem, a solidão é que não. A solitude é estarmos sós e estarmos a saborear o facto de estar sós, certo? Na leitura de um livro, numa atividade que nos agrade. A solitude é algo muito bom, não é? Estarmos sós, mas estarmos a saborear aquele tempo com alguma coisa útil ou que nos agrade. A solidão é estarmos sós e em sofrimento porque estamos sós. E Deus não quer que vivamos em solidão, Ele criou-nos como seres sociais. E Ele tem-nos dado muitos recursos, não é? Há alguns versículos que nos encorajam tanto, tanto a estarmos próximos e a dissiparmos a solidão uns dos outros. Por exemplo, aquele versículo no Salmo 133 que é tão lindo, diz: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união." Estamos próximos. Ou então, há umas palavras de Jesus maravilhosas. Ele diz: "Se 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles." Eu vejo este versículo como um convite, sabem? É como se Jesus dissesse assim: olha, vocês reúnam-se, nem que sejam só 2 ou 3, que se vocês fizerem isso em meu nome, eu vou estar presente também, eu faço-me convidado. Por isso, reúnam-se, estejam juntos, nem que sejam só 2 ou 3, porque eu garanto-vos que eu vou estar lá também. Isto é um encorajamento a estarmos próximos, ou não? Isto é um convite a estarmos próximos. Depois há outro versículo que diz: levai as cargas uns dos outros. Como é que eu posso levar a carga de outra pessoa se eu não estiver próximo? Se eu não entender que ela tem uma carga, então mais um encorajamento a estarmos próximos. E depois temos aquele mandamento maravilhoso: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E olha, tantas passagens que nos encorajam a estarmos próximos. Então, eu agora ia falar aqui nos passos, e esta vai ser a minha parte final, falar de uns passos importantes para tentarmos atenuar ou dissipar a solidão à nossa volta, não é? Nós não vamos conseguir resolver a solidão do mundo inteiro, mas se calhar conseguimos resolver a solidão de algumas pessoas que Deus vai pôr no nosso caminho. E não vamos pensar em muitos passos, está bem? Se eu agora puser aqui 8 ou 10 passos, é fácil perdermos no caminho com tantos passos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, não. Então eu pensei em 2 passos, simples. 2 passos, mas que eu acredito que podem ser um ponto de partida extraordinário
para nós conseguirmos resolver a solidão de muitas pessoas. Então, o primeiro passo, eu vou já dizer quais são os 2 passos, que eu considero, isto é a minha perspectiva, está bem, queridos? Podem não concordar, vocês têm a vossa, e somos amigos na mesma. Mas daquilo que eu vou vendo e vou estudando, eu acho que considero estes 2 passos essenciais. O primeiro, eu diria, alimente-se, e o segundo, alimente outros. Primeiro passo, alimentar-nos a nós mesmos. Se a solidão é algo que me preocupa, é algo que te preocupa, vamos cuidar primeiro de nós mesmos. Vocês podem pensar, Bertina, essa é uma perspectiva muito egocêntrica, cuidar primeiro de mim, depois dos outros. Mas sabem, nós só podemos dar o que temos. Portanto, se eu não tiver, como é que eu vou dar? Se eu estou vazio, como é que eu vou dar? Se eu estou subnutrido, como é que eu vou alimentar outras pessoas? Não é uma forma egocêntrica de viver, é a sabedoria de perceber que eu só posso dar se eu tiver. E sabem, eu vou usar uma comparação para esta ideia de vamos nos alimentar primeiro a nós mesmos, com um exemplo, quando nós vamos no avião, não é? Antes do avião levantar voo, nós ouvimos uma série de recomendações. E entre essas recomendações há uma que fala da situação de se faltar oxigênio na cabine. Eles dizem que vão cair umas máscaras automaticamente, é verdade? Ouvimos aquilo tantas vezes que chega uma altura que já nem ligamos já às recomendações, já ouvimos em muitas viagens, mas é sempre assim. Diz lá, primeiro põe o oxigênio em si. É verdade ou não? E depois ajuda outras pessoas a pôr o oxigênio. Porquê é que eles dizem isso? É porque se eu não ponho o oxigênio rapidamente em mim, eu posso perder os sentidos e depois nem eu nem os outros. Então, o que eu estou aqui a querer dizer é, vamos pôr oxigênio em nós, está bem? Que é para depois podermos ajudar os outros a ter oxigênio. Vamos alimentar-nos de Deus para termos com que alimentar os outros. Porque se nós estamos a querer ajudar outros, mas nós próprios estamos subnutridos, como é que nós vamos dar o que não temos, não é? E sabem, precisamos nos alimentar diariamente. É muito fácil haver pensamentos que nós ruminamos diariamente, que acentuam o nosso sentimento de solidão e que não nos permitem ajudar outros. Às vezes pensamentos desvalorizantes, pensamentos de acusação, pensamentos de falta de esperança, pensamentos sobre recordações difíceis, nostalgias sobre um passado que não podemos mudar, falta de esperança para o futuro. E muitas vezes são pensamentos que nos esmagam, que nos fazem mal e eles próprios criam a nossa solidão. E se nós estamos a alimentar-nos daquilo se nós estamos a tentar alimentar-nos daquilo que é tóxico, daquilo que não nos ajuda, nós vamos continuar subnutridos espiritualmente, emocionalmente, afetivamente. Como é que nós podemos alimentar outros? Não é? Eu lembro-me que o profeta Jeremias, ele viveu num tempo muito difícil, mas a dada altura ele disse, a minha porção é o Senhor. Ele sabia que a porção dele, mesmo nos momentos difíceis, era o Senhor. Então vamos nos alimentar. Vamos nos alimentar. Se nós queremos alimentar outros, vamos nos alimentar. A leitura de um bom livro, um bom hino. Eu sei que há aspecto, naquele encontro que fez no outro dia, em que eu estive lá também, muita música, muitos hinos. Há hinos que nos inspiram e nos elevam a outros patamares, não é verdade? Eu às vezes acontece-me ouvir um hino e depois tenho que ouvir mais 2 ou 3 vezes porque parece que o hino tinha uma mensagem tão grande que eu não absorvi de uma vez só. Porque aquele hino está-me a transmitir tanta coisa. Um hino, vamos alimentar-nos de uma oração sincera diante do Senhor. Um bom livro, a leitura da Bíblia, uma boa conversa com alguém. Vamos alimentar-nos. E sabem, quando nós nos alimentamos de Deus, rapidamente chegaremos à conclusão que a mesa de Deus é abundante. A mesa de Deus é abundante.
Não vamos viver a nossa relação com Deus como se a graça de Deus fosse um bolinho pequenino para uma multidão enorme. E nós estamos ali naquela aflição a ver se nos calha uma migalhinha daquele bolo. Já nem pensamos numa fatia, numa migalhinha, porque o bolo é tão pequenino para uma multidão tão grande. Não. Vamos ver a graça de Deus como uma mesa abundante, que dá para todos, chega para todos. Chega para todos. Temos um Deus abundante. E vamos deixar que Ele nos alimente. Vamos deixar que Ele enxugue as nossas lágrimas. Vamos deixar que Ele cure as nossas feridas. Que Ele preencha aquilo que na nossa vida pode estar vazio ou pode estar em déficit. E é com esse alimento que depois nós vamos conseguir alimentar os outros. E sabem, e se for preciso, vamos pedir ajuda. Às vezes as pessoas têm vergonha de pedir ajuda, não é? Sentem-se subnutridas emocionalmente, sentem-se cansadas, desgastadas, mas têm dificuldade em pedir ajuda. Mas não é vergonha nenhuma pedir ajuda, sabem? É melhor pedir ajuda do que vivermos as nossas batalhas sozinhos. Deus usa-nos para nos ajudarmos uns aos outros, é verdade. Eu, quando penso nesta questão de pedir ajuda, lembro-me sempre dos mineiros lá no Chile, quando aqueles mineiros todos ficaram soterrados. Vocês lembram-se disso? O governo do Chile não sabia como tirar aqueles homens lá debaixo da mina. Eles tinham ficado soterrados e eles iriam morrer ali. Mas naquela altura o governo do Chile lançou um pedido a todo mundo. Não tiveram vergonha de dizer que não sabiam o que fazer. E eles disseram a todo mundo: ajudem-nos a tirar aqueles homens lá de baixo. Porque nós sozinhos não sabemos como tirá-los de lá. Sabem, é preciso humildade para pedir ajuda, não é? É preciso. Mas a verdade é que com aquele pedido de ajuda juntaram-se peritos de todo o mundo. Não é? Ou de diferentes países, vamos dizer, não é de todo o mundo, mas de diferentes países, juntaram-se peritos. Ninguém sabia como é que se tiravam os homens de lá. Mas aqueles peritos todos juntos conseguiram criar uma cápsula que nunca tinha existido. E tiraram de lá os mineiros um a um. E todos se salvaram. Porquê? Porque eles uniram esforços. Eu acredito que é isto que Deus quer fazer connosco. A maravilha de estarmos próximos, de conjugarmos esforços, de sabermos pedir ajuda. E milagres podem acontecer por aí, não é verdade? Sabermos pedir ajuda. Depois de nos alimentarmos e de entendermos que a mesa de Deus é abundante, vamos partilhar o nosso pão com os outros. Vamos oferecer um ouvido atento. Vamos oferecer a nossa sensibilidade. Vamos criar momentos de proximidade. Eu aprecio a atitude da Aspec. Isto é criar momentos de proximidade. É isto mesmo. É disto que eu estou a falar. Criar pretextos para estarmos próximos. Para estarmos juntos. Eu reconheço que quando vou a um evento e estou com os nossos irmãos, venho sempre para casa de melhor. Venho sempre mais animada. Parece que qualquer coisa se renovou dentro de mim só por estar com os irmãos. É maravilhoso, é fantástico. É tão bom, é tão saudável. E a Bíblia fala disso, não é? Vamos acolher-nos uns aos outros. E perceber em que medida é que nós podemos ajudar-nos uns aos outros. Vamos estar disponíveis para partilhar o nosso pão uns com os outros, sermos empáticos, termos a iniciativa de contactar, a iniciativa de convidar, não é? Eu às vezes vejo no grupo do WhatsApp aqui da Aspec, de vez em quando vejo, bem-vindo, bem-vinda pessoa tal, bem-vinda, assim, olha, há aqui uma série de convites e a gente a entrar, graças a Deus. É isso mesmo, é disso que eu estou a falar. Nós acolhermos uns aos outros. E olha, eu quero vos dizer uma coisa, eu sinto-me tão grata a Deus por todas as pessoas que ao longo da minha vida me alimentaram. Pessoas que repartiram o seu pão comigo, a muitos níveis. A muitos níveis. Tanto o ensino que eu recebi, tantos conselhos, tanta palavra, tanto ouvido atento, e tudo isso me foi construindo e eu estou muito grata ao Senhor. E eu quero que Deus me use da mesma maneira. Eu vou terminar, aliás, já são 10 horas, está mesmo na hora de terminar. Eu vou terminar com uma historiazinha, pode ser? Vou terminar com uma historiazinha. Vocês sabem, eu trabalhei numa prisão há muitos anos.
Hoje, por acaso, não falei muito da prisão, mas às vezes há certos temas em que vou lá buscar exemplos. Mas quando eu trabalhava na prisão, às vezes eu falava muito com os reclusos. E às vezes eu ensinava-lhes uma série de valores e princípios e tal. E depois, quando eu voltava lá na vez seguinte, àquele piso, falar com aqueles reclusos, eu perguntava: o que é que eu falei na semana passada? Vocês ainda se lembram? E eles lembravam-se sempre da história que eu tinha contado, a história que eles se lembravam. O resto já não se lembrava muito bem dos pormenores, mas a historiazinha tinha ficado. Ora bem, eu agora vou contar uma história. Eu não sei do que é que se vão lembrar do que eu estou a falar hoje aqui, mas fica aqui uma história para rematar. E eu acredito que alguns aí já me ouviram contar esta história, ainda mais essa. Mas pelos que não ouviram, eu quero contar, e aqueles que já ouviram, quero reforçar a ideia, está bem? Porque eu acho que esta história resume tudo aquilo que eu quero dizer a nível de nós resolvermos a solidão uns dos outros. Não há necessidade nenhuma de haver solidão no corpo de Cristo, deixem-me dizer, não há necessidade nenhuma. Que o Senhor nos desperte e nos mostre como fazer para que não haja solidão, né? E para que nos sintamos um, como Ele quer que nós sejamos, e que outros venham a ser agregados ao corpo de Cristo, não é assim? À sua igreja. Então eu vou deixar aqui esta história. Esta história é verdadeira e aconteceu comigo, está bem? É uma história verdadeira. Pronto, se alguns aí já ouviram, vão ouvir pela segunda vez, os outros que não ouviram, ouvirão agora. Um dia eu estava ali no Desafio Jovem, onde eu estou todas as manhãs, ou quase todas as manhãs, nem todas, mas eu estava lá no meu gabinete e estava a conversar com uma amiga que estava a viver um tempo muito difícil da sua vida, muito difícil. E ela já tinha estado a chorar e, olha, a abrir o íntimo dela para mim, a derramar-se, a falar de problemas que ela estava a viver na casa dela, a família dela, dentro dela própria, questões muito inquietantes dentro dela, e ela estava a partilhar comigo aquilo que ela estava a sentir. E eu estava a ouvi-la atentamente, e a dada altura, ela disse-me assim: olha, Bertina, sabes o que é que me apetecia que acontecesse agora? E eu disse: não. Mas fiquei na expectativa, porque quando uma pessoa está deprimida, muitas vezes nem sabe o que é que lhe apetece. Isto é, às vezes é difícil definir alguma coisa que motive, que apeteça. Mas ela dizia que lhe apetecia uma coisa. Eu fiquei na expectativa. Eu perguntei: então, o que é que te apetecia? Ela disse: olha, eu gostava tanto que aquela porta se abrisse, que era a porta lá do meu escritório, do meu gabinete, que aquela porta se abrisse agora, que Deus entrasse por aquela porta, chegasse ao pé de mim e me desse um abracinho, que Deus me abraçasse. Eu ouvi aquilo e eu entendi tão bem o que ela queria dizer, porque eu própria na minha vida já tinha tido momentos em que tinha desejado isso, em que eu tinha pensado, eu gostava tanto, o abraço de Deus naqueles momentos mais difíceis da vida. Eu entendi o que ela queria dizer. E ficámos ali as duas em silêncio. Eu fiquei a pensar no que ela tinha acabado de dizer. Ficámos ali em silêncio a pensar naquilo. Mas depois, a certa altura, eu lembrei-me de algo para lhe dizer e disse: olha, sabes, Deus já me abraçou muitas vezes. E ela olhou assim para mim, admirada. Eu disse: sim, Deus já me abraçou muitas vezes. Porque eu já recebi abraços que foram abraços de Deus na minha vida. Abraços de pessoas, mas que foram abraços de Deus na minha vida. Eu já recebi ofertas que foram abraços de Deus na minha vida. Eu já recebi oração. Alguém orou por mim. Foi um abraço de Deus na minha vida. Eu já recebi sorrisos que foram um abraço de Deus na minha vida. Eu já recebi palavra falada do púlpito que foi um abraço de Deus na minha vida. Eu já recebi telefonemas e e-mails que foram um abraço de Deus na minha vida. Eu já recebi conselhos de alguém que foram realmente o abraço de Deus na minha vida. Eu disse: olha, Deus já me abraçou muitas vezes assim. Depois despedimos-nos, ela foi-se embora e depois chegou a altura do Natal e ela telefonou-me para me dar as boas festas e ela disse: Bertina,
Deus abraçou-me ontem. Eu disse, estás a ver como ele abraça? Ela disse, sim. Então ela contou que ela estava a fazer voluntariado num determinado lugar, estava lá uma senhora muito idosa que a abraçou e ela sentiu naquele abraço um carinho, um calor humano, que ela sentiu que Deus estava a usar aquela mulher para abraçar. E ela disse, eu fui abraçar, ontem Deus abraçou-me, eu disse, estás a ver, ele abraça. Era esta a história que eu vos queria contar para dizer que estamos a viver dias muito difíceis, mas Deus quer continuar a abraçar-nos a todos. A todos. E uma maneira dele nos abraçar é usar-nos uns para com os outros. Eu posso ter atitudes que Deus use como o abraço dele na vida de alguém, e Deus pode usar alguém que tenha uma atitude comigo que seja o abraço de Deus na minha vida. Como nós precisamos de ser abraçados por ele e como nós precisamos de estar receptivos e disponíveis para sermos o abraço de Deus na vida de outras pessoas. Deixo-vos com esta história e desejo que Deus vos dê muitos abraços nos próximos tempos através de outras pessoas, mas que Ele também vos use para ser o abraço dele na vida de outras pessoas. E eu acredito que assim a solidão vai dissipar-se à nossa volta, como as trevas se dissipam quando chega a luz. E era isto que eu queria partilhar convosco nesta noite. Obrigada. Muito bem, muito obrigada, Bertina. Eu ia perguntar, Bertina, se há espaço para algumas perguntas que queiram alguém colocar ou se é exposta a mensagem e finalizar. Já passa das 10, 10 e 7, É melhor, por não é? isso não sei se alguém tiver alguma pergunta tempo, ou assim, temos mas se tempo. quiserem terminar por aqui, para mim também Não, estará não, temos fácil. tempo. Vamos então. Se Ok. ninguém tiver mais perguntas, eu tenho. Tenho aqui já uma mão levantada, a Cristina Moura. Tem que ligar o micro, Cristina, pode colocar a questão. Eu estava a bater palmas pela intervenção da nossa irmã. Foi fenomenal mesmo, foi mesmo bênção ter estado aqui a ouvi-la. Nossa irmã é amiga do grupo de oração que nós temos na Altice e eu não posso nunca esquecer disso. E realmente, cada vez que ela tem estas intervenções, entram diretamente para os nossos corações. E eu gostava de gostava de concordar com a irmã quando diz que quando nós nos alimentamos de Deus, não é? Lendo a palavra, orando, passando tempo com Ele, descobrindo quem Deus é na nossa vida, descobrindo quem nós somos em Deus, descobrindo o nosso lugar, de repente, entre aspas, descobrimos que já não estamos mais sozinhos, já não nos sentimos mais sozinhos. Tantas vezes já me aconteceu ter este tipo de solidão em que realmente tenho muitas pessoas à volta, mas não tenho ninguém com quem me abrir, não tenho ninguém que possa entender aquilo que eu estou a passar e vou aos pés de Deus e realmente quando saio de lá já não saio mais sozinha. Por isso concordo com a irmã e pronto, tenho esse testemunho na primeira pessoa. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Deus alimentar-nos é extraordinário, não é? Muito bom. Mesmo. E depois, com esse alimento, nós já temos pão para repartir, não é? Depois já podemos repartir com outros. É verdade. Olá, eu sou o Jorge do Algarve, queria só terminar da minha parte com um abracinho que me foi dado há 30 anos pela Bertina. Às Quem vezes é que damos está a falar? Eu não É sei. o Jorge, eu não sei o que se passa, o meu vídeo não me deixa mostrar a minha cara, mas olha, pronto, Quem sou é o pai da então? Inês, Não ouvi. sou o pai da Inês, pronto, que está em Lisboa, tá bom? Estava eu a dizer que há Ok. 30, é só para Está identificar, bem. dado que, ok? Parece que Está agora já bem. vai quando já pode, ok. Agora já está, acho eu. Vai estar, já está. Muito bem. Pronto, eu vou terminar 30 segundos. A Bertina, há 30 anos atrás, quando iniciou o seu trabalho no Desafio Jovem e abriu o Centro das Meninas, e eu estava no Algarve e ajudava jovens a irem para o Desafio Jovem, e uma delas foi uma menina.
e por circunstâncias várias, que agora aqui não interessam, coisas delicadas da vida, e eu fiquei preocupado, porque era uma coisa com alguma gravidade, falei com a Bertina, e a Bertina agradeceu-me muito e disse: Jorge, obrigado pelo teu esforço, Deus vai recompensar-te. E como viram, às vezes nós damos abracinhos que ficam para a nossa vida inteira e que nós não sabemos dar valor. Portanto, Bertina, provavelmente já não se lembra ali do Não me lembro. Já não Sobre me o tema lembro. que foi, é um assunto delicado que não é para aqui chamado, mas eu tinha para aí 17 anos e achei tão bom aquele desafio, porque eu ia às conferências todas, enfim, aquilo que foi a minha adolescência com o desafio jovem. Nunca fui toxicodependente, mas dei aqui no Café Convívio no Algarve 2 anos, foram 5, mas 2 intensamente, e portanto tive a oportunidade também de recompensar e dar abracinhos a muitos, porque alguém um dia me deu um abraço também. Obrigado, Que Bertina. bom. Obrigada pela partilha, não me lembro, já não me lembrava. Muito obrigada. Muito obrigada. Se eu puder falar, posso falar, irmão Agostinho? Sim, sim, com certeza. Eu quero agradecer e essencialmente a consciência de que realmente também acabei de receber um abraço de Deus, porque eu não estava projetado, programado, não pensei em participar desta Webinar. reunião. E aconteceu, não é? E realmente parabenizo a qualidade de mensagem que a doutora Bertina passou em todos os aspectos, não é? E senti isso na pele porque eu sou um dos solitários. Eu tenho a solidão objetiva e a solidão sentida. Mas graças a Deus tenho um companheiro divino que me sustenta e me alimenta todos os dias, dia e noite, não é? De maneira que eu não sou propício a depressões, nem a mal-estares, só para dizer que eu tenho no telemóvel 1200 contactos e realmente não dá para falar para todos, não é? Mas sente-se muito profundamente a falta de um abraço físico, não é? De um abraço físico. Embora realmente eu tenha muitos amigos, eu tenho o meu pastor que me telefona 2 vezes por dia a perguntar se eu estou bem, não é? Isto é realmente de um amigo muito grande e outros tantos, não é? E é um privilégio realmente participar destas atividades da ASPEC, que, como disse, como referiu, é realmente uma atividade bem rica na comunicação e na intenção da evangelização de apresentar Cristo, não é? Nosso companheiro. De maneira que muito obrigado à organização ASPEC por realmente permitir este encontro, tá? Uma boa noite, tudo bom para vocês. Obrigada. Propriamente questões não apareceram, foram mais observações de avaliação, que de facto a Bertina foi magistral na sua forma de apresentação e do seu discurso. Parabéns. Não é para ficar vaidosa, porque já não é menina para ficar vaidosa, mas é muito bom ouvir colocações como a que a Bertina fez. São poderosas. Eu tinha só 3 questõezinhas para ajudar aspectos práticos. É interessante que houve uma pessoa, quando a Bertina sugeriu este tema, houve alguém das nossas relações da Aspect que disse: isso não é nada um tema para líderes. É interessante. Isso não é nada um tema para líderes. Quando efetivamente existe a solidão do líder. Não é verdade, Bertina? Sim, Cristóvão, até, olha, eu por acaso não falei nisso, porque é assim, eu não tive tempo de falar de tudo, está bem, querido, eu tinha muito mais, isto foi assim uma Claro. Mas há um aspecto que é muito curioso, costuma-se dizer que o topo é isolado. O topo é isolado. Exato. E, portanto, quanto mais perto estamos do topo, seja numa organização, seja numa igreja, no que for, isto é, quem está numa liderança de topo, há uma solidão que acompanha o líder. Porque sendo líder, poucas pessoas estão ao nível dele para haver uma conversa, digamos, de igual para igual, porque ele é o líder, não é? Exato. E Vértice.
E, portanto, há uma solidão que é típica do líder, sim. Exato. Portanto, a liderança, um dos problemas da liderança muitas vezes é a solidão. A pessoa sentir-se sozinha no seu cargo, não é porque não tenha pessoas à sua volta, mas é pela própria condição de liderança. A própria liderança suscita solidão. Exatamente. E então Concordo. isso pode acontecer muito numa situação de... eu vou dar um exemplo meu. Não é propriamente liderança, mas quando eu comecei a fazer a revista Mulher Criativa, eu não tinha em Portugal uma mulher com mais experiência, com uma grande experiência em fazer uma revista para mulheres evangélicas que fosse, digamos, minha mentora, como hoje se chama, não é? Não. Pronto, olha, fui-me baseando naquilo que ia pesquisando na internet, noutros países onde já tinham, e eu lembro-me que estava a fazer a revista e a pensar, oh Deus, mas eu não tenho aqui alguém que me diga, olha, escreve assim, faz assim e tal. E depois comecei a ter referências noutros países, mas havia momentos de solidão nesse sentido. Graças a Deus, meu marido estava muito solidário comigo e ele ajudou-me muito, porque eu sozinha nem faria a revista, para já, nem fazia. E quando ele disse, olha, se tu quiseres um dia fazer uma revista para mulheres, eu ajudo-te. Esse foi, quando ele disse isso, eu pensei, então eu consigo. Ele vai estar, e esteve ao meu lado sempre, até nós terminarmos a revista. Mas o facto de estar a liderar uma revista, às vezes há aquele momento de solidão, porque não há outras pessoas que estejam a fazer algo igual. Claro que há muitas revistas em Portugal, não é? Mas alguém que estivesse a fazer uma revista para mulheres cristãs, não é? Com aquela dimensão, não havia. Portanto, mesmo quando nos envolvemos um projeto que é pioneiro, por exemplo, ou que é diferente, às vezes pode haver alguma solidão associada a isso, porque não é algo comum, não é assim? Então, o líder e a solidão muitas vezes andam associados. Muito bem. Na sua opinião, a solidão objetiva é que provoca a subjetiva e isso pode levar à depressão ou normalmente está ligado à depressão? A solidão, a solidão sentida não tem que partir da objetiva, não. Por exemplo, uma pessoa pode estar rodeada até de uma grande família, há pessoas de famílias muito numerosas, pode trabalhar numa empresa onde tem centenas de colegas, podes ser uma pessoa muito rodeada, portanto não há solidão objetiva, mas de repente há ali um problema na vida dela, um percalço, uma situação que faz com que a solidão se instale dentro de si, não é? E, por exemplo, vamos supor uma situação de divórcio, não é? A pessoa continua a ter muita gente à sua volta, mas aquela condição pode transmitir-lhe, por exemplo, uma solidão que tem a ver com aquilo que ela viveu, que ela passou, uma doença, por exemplo, uma incapacidade para alguma coisa, ou às vezes não, pode nem ser isso, mas pode ser ali uma tonalidade depressiva que comece a acontecer em torno dela, recordações difíceis, pensamentos de muita desvalorização pessoal, e isso começar a afundá-la num negativismo e numa angústia que te transmita a solidão sentida, mesmo que nunca chegue a ser objetiva, mas pode ser sentida. Quer dizer, poderá haver aqui alguma patologia, não? Quer dizer, a pessoa tem uma tendência para pensamentos negativos, afastar-se, sentir-se sozinha, objetivamente não tem razões para isso, não é? Vamos lá ver, a depressão, quando nós falamos de depressão, a depressão em relação à sua etiologia, nós costumamos fazer uma distinção entre depressão reativa e depressão endógena. A depressão reativa é uma resposta a alguma coisa que aconteceu. Um luto, uma doença, um desemprego, outra situação qualquer. Eu trabalhei numa prisão, os reclusos quando entravam, muitos entravam em depressão. Porquê? Por estar preso, pronto. Então, aí a depressão é uma resposta imediata a alguma coisa que aconteceu, chama-se depressão. Aí dizemos que a depressão é reativa. E depois temos a chamada depressão endógena, que é aquela depressão que eu estou triste e não sei porquê, ou seja, não é possível identificar um motivo assim de imediato. E, portanto, é uma tristeza, mas que não se relaciona diretamente com alguma coisa que aconteceu. E aí a solidão pode ser uma solidão sentida, mas que assim de imediato não se consegue associar a algum evento, a alguma situação que tenha representado uma perda, uma crise na vida, alguma coisa. É claro que depois em terapia trabalhamos e depois em terapia às vezes a distinção já não é tão grande entre as duas, mas
existe esta distinção em nível da etiologia. Por isso, uma pessoa pode sentir-se triste com motivo à vista ou sentir-se triste sem motivo à vista. Muito bem. Tá E bem. a questão final, uma dúvida final é um pouco esta. Pela apresentação que fez, que foi notável, nota-se que há claramente um recurso inestimável da fé para vencer a solidão, nomeadamente na relação espiritual. E eu até falo de um caso, estou agora a lembrar-me do caso da minha sogra, que ainda é viva, tem 90 anos, e então ela tem um recurso no seu que ela chama o oratório. O oratório é para onde ela vai orar, às horas. E diz ela que está com o Senhor, fala com ele, está ali às horas, perdida não, achada, com uma alegria, uma satisfação. E vem de lá com que é este aspecto. Há uma superioridade, então, de recursos que um crente, um cristão, tem relativamente a um não cristão, quando vivencia a solidão. Sim, é assim, claro, se uma pessoa é cristã, tem recursos que aquele que não crê, se calhar não tem da mesma maneira. Eu, quando dou consultas, trabalho situações de solidão em crentes e não crentes, não é? E as pessoas não crentes eu empenho também em ajudar. Mas é muito curioso que, quando as pessoas sentem uma solidão maior e às vezes relacionada com algo que lhes aconteceu, é comum, não é sempre, mas é comum às vezes nas consultas, mesmo quem não é crente, falar em Deus e dizer se Deus existe, porque é que eu estou assim? Porque é que isto é, a solidão muitas vezes faz pensar no próprio sentido da vida, da existência, da vida, da essência da vida e remeter para Deus, mesmo que a pessoa não saiba exatamente o que é que será, mas será que Deus existe? Ou então pessoas que tiveram até uma formação bíblica na infância, na catequese, e que depois nesses momentos às vezes vão buscar elementos aí numa tentativa de resolver a sua solidão. É muito interessante como a solidão às vezes remete para pensamentos sobre Deus. E olha, eu quando estou a dar consultas, se a pessoa não é crente, dentro de mim eu tenho a convicção que eu estou ali para ser usada por Deus, seja crente ou não, e portanto é igual. É igual. É claro que se a pessoa não é crente, eu não vou estar a trazer o tema de Deus, nem poderia fazê-lo. Mas acredito que Deus, ele trabalha como Ele quer, de maneiras que Ele é que sabe, e eu sinto que Ele abençoa o que estou a falar e dizer da mesma forma. Portanto, invisto da mesma maneira, seja crente ou não. Fantástico. Porque acredito que são pessoas que Deus ama profundamente. Eu às vezes, quando estou em oração, muitas vezes digo, Senhor, obrigada por cada pessoa que entra no meu consultório. Obrigada por cada um. Porque eu sei que és tu que envias, és tu que mandas, e depois, se ele enviou, ele vai me capacitar para trabalhar com a situação, não é? E por isso é um privilégio, ao ser psicóloga cristã, é um privilégio, por ser psicóloga, as pessoas virem ter comigo, mas não sendo crentes. É um privilégio poder ajudá-las e acreditar que Deus está ali, mesmo que o falar não seja assim, porque como psicóloga há princípios que eu não posso contrariar e, portanto, não vou trazer o tema. Mas é curioso que às vezes as pessoas trazem o tema. Ou então dizem assim, eu até acredito em Deus, mas agora estou triste com Ele. Às vezes dizem isso. Eu lembro uma senhora que dizia, uma senhora católica, e o marido tinha falecido, e ela disse, eu estou tão triste com Deus. Mas ela tinha uma expressão tão triste que eu disse, olha, eu noto que está-me a dizer que está triste com Deus, mas eu noto que está triste por estar triste com Deus, ou seja, não gostava de estar triste com Ele. Ela disse, não, eu não gostava porque eu sempre o amei desde criança. E logo ali começámos uma conversa muito interessante. Por isso, muitas vezes são as pessoas que trazem a temática de Deus. Muito curioso. Uma questão só que eu gostaria de colocar rapidamente. O que é que a Bertina recomendaria a uma pessoa que, por medos de ter sido magoada, de ter sido, de terem aproveitado a pessoa, e ela foi criando, ou ela ou ele foi criando ao longo do tempo, defesas, e a forma de se defender foi precisamente isolar-se, não dar abertura, não dar confiança e isolar-se, cada vez ter menos relacionamentos. O que é que recomendaria a essa pessoa, de maneira a que ela possa continuar a desenvolver relacionamentos,
mas também ao mesmo tempo a se proteger. Como é que poderia fazer isso? Sim, eu trabalho isso muitas vezes. Essa situação que me está a descrever é muito comum. Pessoas que vêm à consulta, mas foram decepcionadas por alguém, foram feridas por alguém e agora criaram um sistema de defesa, um sistema defensivo, que até têm dificuldade em deixar que alguém se aproxime. Yeah. Até quase que perderam a fé, digamos assim, até quase deixaram de acreditar que ainda haja alguém com quem vale a pena fazer amizade. Isto é, parece que perderam a esperança no mundo, vamos dizer assim, parece que já não há ninguém. E quando a pessoa vem assim muito defensiva, ela vem defensiva também comigo, reparem. Também comigo, porque apesar de eu ser uma psicóloga, não deixo de ser uma pessoa que está ali para entrar um bocadinho na vida dela. Então, o que eu acredito é que o trabalho que eu faça com ela, na medida em que ela vá construindo confiança em mim, isto depois pode se multiplicar com outras pessoas lá fora, não é? E, portanto, o primeiro trabalho é eu fazer com ela e ela ir conseguindo confiar em mim. E depois, a partir daí, dar-lhe recursos para quando ela depois lá fora conhecer outras pessoas, sabe? Porque isto agora levaria tempo a explicar como é que se faz, mas quer dizer, eu primeiro tento trabalhar com ela a confiança, a segurança, o sigilo, e eu percebo que ela vai confiando em mim, mas em passinhos de bebê, passinhos pequenos, não vai confiando assim. E depois chega ali a uma altura que, quando eu percebo que ela já está mais trabalhada essa defensividade dela, começamos a perceber formas de ela interagir com outras pessoas de uma maneira equilibrada, ou seja, ela não vai contar a vida toda dela, não se vai expor demasiado, não se vai mostrar vulnerável no sentido de, digamos, pôr-se a jeito para ser ferida de novo, porque é que ela foi ferida antes, e perceber que estamos num mundo mau, onde há gente, de facto, cruel, há gente cruel. Por isso, ela aprendeu a defender-se, ótimo, ainda bem, mas perceber como é que ela pode caminhar na vida social, porque ela tem que voltar a ter vida social. Como é que ela pode caminhar na vida social dela, mas sem dar demais de si, isto é, ser uma companhia agradável para as pessoas, mas sem se expor demasiado. Isto é uma arte. Isto é uma arte, que é ser agradável para as pessoas, mas sem se expor demasiado. E depois isso vai sendo trabalhado assim minuciosamente ao longo das consultas. Agora seria difícil explicar tudo, mas depois vamos trabalhando e encorajando a pessoa a construir um círculo social. Porque nós temos todos que ter um círculo social, não é? Temos o nosso grupo de amigos. E há pessoas que até já perderam quase o hábito de construir círculo social. E também expandi-lo, não é? A Bíblia diz lá, amplia a tua tenda, eu acho muito interessante. Expandir um bocadinho o nosso espaço pessoal, onde podemos agregar mais pessoas. E isso é um trabalho que depois vai fazendo, mas tem razão, Agostinho, há pessoas que ficaram com um sistema defensivo muito, muito forte e quase não permitem que alguém se aproxime, com medo de ser feridas de novo. Muito bem, da minha parte, Bertina, muitíssimo obrigado por todo Nada, foi um este prazer. tempo que nos dedicou e pela exposição que fez, fantástica. E eu iria passar agora a palavra ao nosso presidente, Cristóvão Pereira, para terminar com a oração. Não sei se ele ainda quer falar Muito alguma bem, questão, muito mas... bem. Não, basicamente, só como a Betina referiu, que falou aquele caso do português que não comunicava, não é? Que, relativamente ao brasileiro, há a percepção de que no Brasil há menos solidão que em Portugal, não sei se há dados estatísticos. Não sei, eu não tenho dados sobre isso. O que eu quis dizer, e noto, por aquilo que ele me contou, é que a própria cultura torna mais fácil a conversa entre duas pessoas que não se conheciam previamente. Até numa praia, convida-se e... Sabe que eu depois falei com um jovem português e contei-lhe este episódio e perguntei a opinião dele. E ele disse, olha, se eu estivesse com um grupo de amigos e visse um rapaz sozinho, não iríamos convidar nunca. E se ele tivesse a iniciativa... Porque eu tentei perguntar isto a um jovem de cá para perceber o eco do outro lado. E ele disse, e se ele tivesse a iniciativa de se aproximar e dizer, olha, posso ficar aqui ao pé de vocês, nós iríamos olhá-lo com estranheza. O que é que este quer? Sabe, não faz parte, não é que somos melhores ou piores, não faz parte da nossa cultura. Então, agora, dentro da igreja é outra coisa, dentro da ASPEC é outra coisa, dentro de um evento é outra coisa, porque aproximamos da pessoa e dizer, olá, olha, bem-vinda.
aí as pessoas já acolhem bem porque elas estão dentro do mesmo evento. Então nós temos que procurar respostas que se integrem bem na nossa cultura, porque às vezes importar ideias de fora que não se ajustem à nossa cultura podem depois deixar-nos frustrados, porque não funcionamos muito assim. Mas há culturas em que de facto fica mais fácil as pessoas falarem mesmo sem se conhecerem. E eu acho que isso é agradável. Eu recordo de um colega que eu tive numa multinacional, o diretor-geral francês, chegou a Portugal e foi viver para um condomínio fechado, e a primeira coisa que ele fez foi cumprimentar cada um dos vizinhos, apresentando-se, dizendo: alô, je suis Christian. E alguns portugueses ficavam a olhar com os olhos esbugalhados, com a mão estendida, e eles não sabiam se haviam de apertar a mão, porque não era normal um português, alguém vir-se apresentar como sendo um novo vizinho, não é? E, de facto, o português tem... Por exemplo, olha, esse é outro exemplo. Por exemplo, nos Estados Unidos, a minha família vive lá e eu sei que o novo vizinho, geralmente os vizinhos vêm-se apresentar a ele e até levar uns biscoitos, um chá, umas coisas assim, e o novo vizinho também. Eu acho que são práticas muito interessantes. Quem sabe nós podemos ir devagarinho importando isso para cá. É verdade. Aliás, na aspecto nós sentimos isso, essa dificuldade, até entre igrejas de pessoal cristão, mas que como não fazem parte da mesma família cristã, têm muita dificuldade em começarem a cooperar juntos. Então é o que eu chamo o complexo da bolha. Estão dentro de uma bolha e passar para outra bolha é muito difícil. Tem que primeiro a bolha haver uma permeabilidade ali, devagarinho, e depois a coisa funciona. Temos que ter paciência, não é? Mas, de facto, a abertura é muito positiva, este espírito. E os que estão envolvidos com a ASPEC, fica aqui o desafio, numa base interdenominacional, portanto, na ASPEC relacionamos, de ontem tivemos um almoço insuspeito, não é? Uma hora de trabalho, mas juntámos para almoçar juntos e trouxemos alguns amigos ditos cristãos não evangélicos, e foi uma experiência muito interessante. Eles ouviram-nos, gostaram imenso, e até nos esquecemos de perguntar qual é a igreja que frequentamos ou a denominação. Sentimos é que verdadeiramente somos crentes em Jesus e vivenciamos essa pessoa magnífica que é quem nos entusiasma todos os dias a continuar. Eu tenho que agradecer em nome da direção da ASPEC o prazer foi meu. Da lição Obrigada. E apresentação da irmã doutora Bertina Tomé foi muito eloquente e foi muito eficaz, e agradecer também a todos e a todas as presentes a honra que nos derem estar presentes em mais este webinar. O próximo provavelmente vai ser sobre o mentoring. Estamos a tentar a confirmação da data, que em princípio será a última quinta-feira de maio, pela Cristina Moura Rebelo e pelo Neil. Posso confirmar aqui em primeira mão, já falei com o Neil, ele está na Turquia, já falei com ele e podemos confirmar a data, sim, senhor. Muito bem. Não sei qual é a última quinta-feira do mês, normalmente é sempre a última quinta-feira, para ver uma certa rotina, e então estamos expectantes porque falámos sobre o coaching, agora vamos trabalhar este tema de mentoring, que eu penso que foi o apóstolo Paulo foi o grande mentoring, e Jesus, não é? Também foi um grande mentoring, mentor, não tanto coaching, não era tanto com perguntas, mas mais de forma assertiva, indicando o caminho. Vamos ver a aplicação prática deste tema dos nossos amados irmãos e irmãs especialistas nestas abordagens. Muito obrigado a todos, mais uma vez, e então eu iria pedir que tivéssemos uma palavra de oração e de gratidão ao Senhor por este bom tempo em que estivemos aqui juntos, com imensa paz e muita tranquilidade e alegria no coração. Oremos então ao Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, louvamos e glorificamos o teu nome, porque verdadeiramente tu és muito bom. Não temos palavras para te agradecer, Senhor, o que tens feito por nós, porque sendo nós ainda pecadores, nos amastes de uma forma tão extraordinária, entregando e oferecendo o teu amado Filho por nossas vidas miseráveis, mas nos tornastes agora teus filhos, com este direito maravilhoso de podermos ser chamados também teus filhos. Paizinho, fica com cada um de nós e de uma forma especial abençoa a tua serva, Bertina, Senhor, a sua família, os seus filhos, Senhor, a sua atividade profissional, que de maneira tão maravilhosa tens usado no seu ministério e na sua vida. Fica connosco, com cada família aqui representada,
dá-nos uma noite de paz. É tudo quanto pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.